é esse projeto que acaba com as autarquias do estado da cidade de São Paulo? Aqui eu falar, ANLURB, serviço funerário, privatiza tudo. No meio da pandemia, o governo bota um projeto desse sentido. É um absurdo, absurdo. Eu acompanhei agora no Supremo Tribunal Federal, teve o julgamento, né, de uma ação que proíbe, é uma boa notícia, que proíbe o corte de salários de servidores. Não sei se tinha todo esse movimento no Brasil de ataque, saiu agora, a imprensa toda está dando, terminou o julgamento, e é uma vitória importante, porque havia um movimento para recortar salários de servidores, né? Então, com essa decisão do Supremo, essa intenção fica estancada, pelo menos por um tempo. A não ser que aprovem uma PEC no Congresso, não emenda a Constituição, enfim, algum projeto nessa linha. Mas, por enquanto, é uma vitória. Né? No meio de tantas notícias ruins, tem uma notícia boa aí. Principalmente a gente levar em consideração que são os funcionários públicos aí que estão na linha de frente, né, que estão fazendo o enfrentamento direto, e se não oferecer o mínimo de respaldo para essas pessoas, fica muito complicado, né? Exatamente, Divan. Exatamente. Quer dizer, é o servidor público que segura a onda agora na pandemia. E vai segurar depois também. Eu acho que a gente já pode começar, então. Boa noite a todos e a todas. Nós vamos iniciar aqui a nossa roda de conversa com o professor Edivan Gomes, com o professor Fernando Cássio. Professor Edivan é professor da rede estadual, da rede municipal de ensino. O professor Fernando Cássio é professor da Universidade Federal do ABC, atua na área da educação, pesquisador, escritor, tem contribuído muito com esse debate crítico sobre a educação brasileira e com o vereador Celso Genasi. Então, nós vamos começar aqui a nossa conversa hoje. O tema é, sem dúvida nenhuma, o programa que o governo estadual apresentou de retorno às aulas, né? Que é um retorno que vai ocorrer em 3 fases. A primeira delas começa a partir do dia 8 de setembro. Haverá a publicação de um decreto oficializando essa intenção, esse possível plano. Esse decreto será publicado no dia 2 agora, na semana que vem, no dia 2 de julho, né, que daí ele vai oficializar. Hoje ele anunciou naquela reunião periódica que ele faz no Palácio dos Bandeirantes, com a presença, inclusive, do Rocieli Soares, que estava se recuperando, inclusive, da Covid-19. Ele fez o anúncio, mostrou os gráficos. Eu queria muito debater com vocês isso, para ver como que vocês estão vendo esse anúncio desse projeto, como que isso está repercutindo na rede pública de ensino, entre os professores da educação básica, do ensino superior, como que está repercutindo aí na rede municipal, na Câmara Municipal, né, entre os professores da rede. Eu vou falar um pouco aqui da rede estadual também, de algumas redes municipais. Então, eu quero só fazer uma observação. Eu fiquei assim muito assustado e perplexo do governo anunciar um plano nesse momento, quando o estado, sobretudo o estado de São Paulo, virou o epicentro da crise do coronavírus. Nós já temos aqui, tem os dados, eu atualizei os dados. Olha, nós estamos hoje com 13.352 mortes no estado de São Paulo. No estado de São Paulo morreu mais gente do que na China e na Índia, que são os 2 países mais populosos do mundo. E nas últimas 24 horas, nós perdemos 434 vidas. Isso estou falando do estado de São Paulo, no momento em que há um recuo da flexibilização já em algumas cidades que abriram, as cidades iniciaram já a flexibilização, aumentou o número de mortes, elas estão recuando. Sorocaba abriu, voltou atrás, Registro, a cidade de Registro, Campinas e também Marília, entre outras. Não? E é uma experiência que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Cidades e países que abrem e depois fecham, porque é uma situação muito difícil. Não, eu fico preocupado, porque no pior momento, quando nós temos o aumento, né, crescente de mortes e de pessoas contaminadas, o governo anuncia esse
essa intenção, esse programa. Então, queria ouvir vocês, começar então com o professor Fernando Cássio. Fernando, como que você está vendo o anúncio desse projeto, dessa proposta, dessa intenção? Olha, boa noite, Carlos, Celso, Edivan, boa noite a todo mundo que nos assiste. Eu acho que a gente precisa ler, né, esse plano, talvez acho que menos pelo conteúdo dele, né, porque, como você já adiantou, né, a situação da pandemia, né, das curvas de contágio no estado, ela está em pleno desenvolvimento, né, ela ainda não chegou num ponto em que a gente possa prever o futuro com qualquer segurança, né? Então, assim, não há possibilidade disso. Então, quer dizer, todas as medidas e tudo aquilo que é proposto, no fim das contas, ali, ou são medidas padrão, né, da Organização Mundial de Saúde, baseado em protocolos que foram executados em outros países, né? E veja, você evocar a experiência internacional como alguma coisa que a gente tem que seguir é até um pouco tolo, né? Dado que a situação da doença nos diferentes países é diferente, né? O próprio clima é diferente, tudo é diferente, né? Então, quer dizer, olhar a experiência de outros países é para ver mais do que os erros, né? A França, por exemplo, é uma que abriu, né, as escolas e teve surtos e teve de contaminação dentro das escolas, né? Com as famílias tiveram que retroceder, né, na ação de abrir. Então, para citar só o exemplo da França. Então, no fim das contas, né, Carlos, eu vejo muito mais um movimento do governador, né, que é o mesmo movimento do esquema da abertura no Estado, né, da região laranja, vermelha, amarela, né, de você um pouco tentar lidar com a ansiedade, né, e com as pressões políticas que o gabinete, né, que o Palácio Bandeirantes sofre, né, de setores da sociedade que querem abrir, né, então você tem uma pressão enorme das redes privadas de ensino, por exemplo, que querem abrir, né, porque também você tem pressão das mensalidades, tem fuga de alunos para a rede pública, tem uma série de coisas que estão acontecendo, né, as pessoas estão saindo da escola privada e indo para a escola pública, né, e isso está colocando a escola privada numa situação difícil, né? Você tem pressões em escolas de elite, por exemplo, para demissão de professores. Então, assim, você tem grupos econômicos que estão pressionando, né, para você ter sinalizações, né, de abertura. Então, muito mais do que abertura em si, porque na realidade a abertura é impraticável nesse momento, né? E será impraticável em setembro, muito provavelmente, né? Até porque o plano que o governador propôs ele tem a ver com a abertura da rede inteira, né? Não é uma abertura regionalizada. Como abre tudo, não abre nada, né? Com uma série de condicionantes, dado o quadro atual que nós temos e a nossa incapacidade de prever o futuro, o mais provável é que não abra. Então, o movimento de anunciar e de fazer toda essa né, a coletiva, os documentos, o protocolo sanitário, etc., são muito mais para dar uma sinalização para certos grupos políticos, né, que pressionam por uma abertura, né, e que pressionam uma série de coisas, né, inclusive uma base mais reacionária que apoiou o governador, né, do que propriamente abrir mesmo, né? Eu realmente não vejo isso como um sinal de abertura concreto, mas acho que, ao mesmo tempo, isso cria uma ansiedade generalizada, né, Carlos? Porque é isso, as pessoas se revoltam, as pessoas são contra, porque as pessoas fazem a leitura da escola, né? E como não tem a participação de ninguém da escola, isso são medidas de gabinete tomadas entre secretários da educação e as redes privadas, novamente, né, as escolas, os profissionais da educação, as famílias, os conselhos não foram consultados e não participaram do desenho, né? Nem que seja um programa hipotético, não participaram do desenho novamente, ao contrário de tudo aquilo que nós vimos falando há meses, né, Carlos? Então, acho que quer dizer, o protocolo, além de carecer, né, de condições de implementação objetivas, dada a realidade, ele também carece de legitimidade, né, dado que ele foi feito novamente né, em cima, né, num nível assim de gabinete, né? E aí acho que na minha próxima fala a gente pode falar dos detalhes dele. Tá bom. Obrigado, Fernando. Eu vou passar aí, Edivan. Quando o governador apresentou hoje esse plano, ele confessou algo que é grave
que é justamente não ter consultado e dialogado com os professores, com as entidades representativas do magistério, dos profissionais da educação. Inclusive, eu até fotografei um dos quadros aqui, ó, protocolos construídos em diálogo com. Aí ele coloca que as entidades todas, entidades governamentais e patronais, nenhuma entidade sindical, ou seja, a POSP não foi consultada, a PASE, a UDEMO, a FUSE, o CPP, o SIMPEM, a PROFEI, os sindicatos... Sindicatos municipais de todos os lugares, nenhum, né? Não houve consulta aos professores, aos profissionais da educação, nem às suas entidades, foi algo feito de cima para baixo, esse diálogo, nem com o Simpro, porque fala aqui das escolas particulares, mas o Simpro não foi consultado. Inclusive, estava agora, o Fernando Cássio falou da demissão de professores, eu estava agora numa reunião muito grande, com mais de 100 pessoas, debatendo estratégias pela readmissão dos professores da Uninove. A Uninove demitiu 300 professores à distância. O professor foi dar aula, chegou lá, tinha um comunicado que ele estava demitido e substituiu as aulas por palestras. Uma delas foi a do padre Fábio de Mello e do Chalita. Olha só o absurdo. Então, nós estamos com o movimento. Já convido vocês na semana que vem, na quarta-feira que vem, dia 1º, nós vamos realizar um ato live pela readmissão imediata de todos os professores demitidos. Depois eu passo o convite para vocês. Edivan, como que você está vendo toda essa situação? Você que está lá no chão da escola, das duas redes, inclusive. Nas fronteiras, né? Boa noite a todos. O que está acontecendo agora, na verdade, não nos causa surpresa. O que o governo fez hoje, ele só coroou uma política que vem desde o início da pandemia, né? As decisões, os decretos, os condicionamentos, eles vêm de cima para baixo, sem nenhum diálogo ali com a base, que é aqueles que estão aqui no chão da escola. E isso, na periferia, se coloca de maneira ainda mais vigorosa. Então, quando nós acompanhamos hoje a entrevista do governador dando conta desse projeto, dessa pauta de abertura, nos causa uma tristeza, um medo muito grande. Só que é um medo que ele já vem sendo alimentado de semanas atrás, né? Toda a política governamental no que diz respeito à nossa volta, à implementação das aulas presenciais, nós ouvimos pela imprensa, nós ouvimos declaração aqui e ali, mas com o professor, efetivamente, não houve nenhum tipo de diálogo. E na periferia a coisa se coloca de uma maneira bastante complicada, porque os números eles são bastante claros. A Covid, que começou como uma doença que veio dos estratos mais abastados da sociedade, hoje é uma doença que, preferencialmente, ela está muito presente aqui na periferia. Então, você vê, por exemplo, o Capão Redondo é o segundo bairro onde você tem o contágio e você tem o número de mortes. Então, isso para a gente é uma coisa bastante assustadora. Se você for pensar bem em todos os aspectos possíveis, biológicos, se você pegar a ciência, a medicina, inclusive o contexto da Covid no mundo, o Brasil está numa condição que ele pode observar movimentos que foram tentados em outros países e não deram certo. A volta às aulas foi um movimento que não deu certo em lugar nenhum. A França voltou. A Bélgica está repensando também. Por quê? Porque não existem condições materiais de você propiciar aquilo que é o principal, que é a vida. O Estado, isso é preciso que se coloque bastante claro, o Estado ele tem várias atribuições, mas a maior atribuição do Estado é a defesa da vida. Então, quando o Estado ele não coloca a vida como o principal elemento, o resultado disso é a exclusão e a morte agora, né? O que é uma escola aberta hoje da periferia? Uma escola aberta hoje é um monstro arquitetônico. Nós sabemos que o Brasil, durante séculos, ele negligenciou a educação para a maioria da população. E aí, da década de 70, 80, o que você teve na história da educação? Um movimento de trazer o aluno para dentro das escolas. Isso foi feito. Só que, claro, que não houve a qualidade para dar conta disso. Entretanto, como esse modelo de escola é um modelo tardio, qual é o modelo arquitetônico das nossas escolas? São monstros com espaço de circulação, espaço de aglomeração. Uma escola pública hoje é um espaço, a priori, de aglomeração. Salas de aula, corredores,
pátios, lugares de acesso ao refeitório. Então, abrir uma escola hoje é você acionar uma bomba de contágio. Não existe nenhum estudioso, nenhuma instituição que diga o contrário disso. Abrir uma escola hoje é extremamente temerário, e é nesse sentido que a palavra fácil, ela faz sentido. Por quê? Porque, como foi colocado, esse plano, ele tem sim um viés político. A gente sabe que há uma pressão muito grande aí de escolas particulares, né, e aí é preciso que se faça uma ressalva. Nós entendemos a escola como um direito universal. Quando um empresário, ele resolve ganhar dinheiro com a educação, ele assumiu uma diretriz. Então, não dá para esse mesmo empresário hoje dizer o seguinte: olha, acontece que eu não estou tendo lucro. Meu amigo, você abriu um negócio na educação. A educação, ela é feita para propiciar a vida e proteger a vida. Então, não é o momento agora de você olhar para essa pessoa e dizer o seguinte: olha, vamos preservar o seu lucro e a vida das pessoas vai ficar em risco. Isso é absolutamente inaceitável. Então, de maneira geral, eu conversei bastante com professores da rede aqui da Zona Sul. O sentimento é de medo, o sentimento é de assombro, o sentimento é de absoluto inconformismo. E eu digo mais, não só os professores. Tenho entrado em grupos aí aqui da comunidade de pais, e os pais estão absolutamente assustados. Um sem número de pais estão escrevendo aí continuamente: olha, o meu filho, ele não vai para a escola. Percebam vocês que mesmo pessoas aqui da periferia têm uma percepção muito crítica do que está acontecendo. Por quê? Porque aqui na periferia a doença já não é uma abstração. É o vizinho que está doente, é o pai de uma aluna que está doente. Não tem um dia que a gente não abre o Facebook e vê a fotografia de alguém morto da educação. Então, essas medidas que foram anunciadas, apesar de serem uma peça política, elas suscitam uma discussão que a sociedade precisa fazer. Me estranha o Dória, né, um homem que se diz tão liberal, querer decidir a vida das pessoas com canetadas estatais. É uma coisa bastante complicada, né? Não é dado a nós que estamos aqui a possibilidade de trazer a nossa realidade e dizer: olha, aqui não vai acontecer, porque não existe a menor condição sanitária para isso. Por enquanto é isso, gente. Obrigado, Edivan. Fernando, eu acompanhei a entrevista hoje do Dória, do secretário Roscielli, e num determinado momento o secretário disse: olha, as atividades devem ser feitas em áreas livres, de preferência ao ar livre, onde haja ventilação. Eu fico pensando nas escolas de lata da rede estadual de ensino, que são mais de 100. Só da rede estadual, tem as municipais também de lata, que não tem isolamento térmico nem acústico. Então, como que você vai fazer esse tipo de atividade em área externa das escolas? Qual vai ser o critério do rodízio? Vai ter um rodízio de alunos, porque só no primeiro momento só serão atendidos 35% dos alunos. Então, é um mesmo plano, ele é altamente contraditório, duvidoso e difícil de ser colocado em prática por conta de todos os obstáculos. Higienização a cada 4 horas da escola, limpeza, não tem funcionários, as escolas não têm quadro de apoio escolar, há um déficit enorme nas redes públicas, principalmente na rede estadual. E como que você vê isso, essa falta de estrutura? Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. Deixa eu ver aqui. Eu queria compartilhar com vocês isso aqui. Vocês conseguem ver? Eu queria compartilhar a apresentação do governo, né, com vocês. Eu não estou conseguindo. Mas assim, primeiro, Carlos, como você já mostrou a foto, né, da apresentação, né? Quer dizer, quem participou dessa discussão são as instituições privadas, os sindicatos patronais e as universidades públicas, né? Eu queria dizer, que as universidades públicas, eu sou professor de uma universidade pública, mas assim, o debate sobre educação à distância na universidade é diferente do debate sobre educação à distância na educação básica, né? Então não faz sentido, né, a gente querer prescrever, né, soluções para a educação básica baseada nas soluções da universidade pública, que tem outras
né, especificidades. Então, já observa que os parceiros aqui com quem está se dialogando, de fato, não incluem, né, a rede estadual, né, quer dizer, que é o grosso, né, da quantitativo mesmo de atores, né. Aí, no final desse plano, né, que foi divulgado aqui na apresentação, está se falando das ações já realizadas, né. Então, se fala do centro de mídias, né, o famoso centro de mídias, a distribuição dos materiais impressos e a merenda em casa, né? Então, cada uma dessas três coisas, elas já foram amplamente discutidas e já foram apontadas amplamente as suas falhas, né? O centro de mídias não atende metade dos estudantes, né? Ou seja, metade dos estudantes não está estudando, né? Não está na educação formal, né? Ou pelo menos de maneira adequada, né? Por razões variadas, né? Que nós já exploramos aqui há muito. Os materiais impressos não chegam a todas as famílias, né, por razões variadas também. E o programa Merenda em Casa foi objeto de uma ação judicial para incluir mais pessoas que entraram numa situação de vulnerabilidade e não estavam, né, mas ele está restrito a uma parcela da população que muito provavelmente é inferior àquela que está precisando, né, de segurança alimentar garantida pelo Estado, né. Além disso, o que o governo propõe, né? Nos próximos passos, busca ativa dos estudantes, né? Gente, olha, a gente está há anos falando de políticas de busca ativa que são necessárias implantar no Estado no ensino presencial, né? Fornecimento de máscaras, EPIs, termômetros e demais insumos. Gente, o sistema de saúde público não tem a quantidade necessária de EPIs, de tal sorte que você tem profissionais da saúde, né? Afastados e muito doentes, né? E, infelizmente, alguns que morrem, né? Imagine agora a gente ter que fazer a mesma coisa em 5.000 escolas da rede estadual e em todas as escolas das redes municipais, né? A formação dos profissionais da educação para um retorno seguro. Então, Carlos, você falava, vamos estimular as pessoas a fazer aula ao ar livre, né? Vamos instalar o distanciamento, né? Colocar os alunos em carteiras separadas. Gente, a gente está há anos, né, falando sobre a lotação das classes, né? Sobre a diminuição da lotação das classes para a melhoria da qualidade, especialmente nas regiões de alta vulnerabilidade, né? Em que os alunos precisam estudar em classe menor, precisa de mais atenção, de mais cuidado, mais trabalho pedagógico. Isso é o básico, né? Isso aí são as pesquisas que mostram, né? Inclusive são as pesquisas que as fundações empresariais gostam de ver, né? Elas dizem isso. Então, no fim das contas, quer dizer, a gente tem o desafio agora, né, o desafio sanitário, de ter menos alunos por classe para preservar a vida, quer dizer, como ele vai ser implementado nessas condições de escolas depauperadas, né? Situação que é produzida pelo próprio Estado, né? Aula ao ar livre em que pátio, né, Carlos? Né? Não tem banco de concreto no pátio, não tem área de convivência no pátio, o mato está alto, né? A quadra não é coberta. Então, assim, não tem área coberta, vai vir sol na cabeça no pátio, quer dizer, vai ter 300 no pátio, né? Como é que acusticamente você separa os grupos classe para você ter aproveitamento pedagógico? Assim, isso é fala de professor, gente. Eu tô fazendo perguntas de quem sabe como é, né? Ser professor, dar aula na escola, né? Eu tô na universidade, mas é assim que funciona a escola, né? Avaliação diagnóstica, quer dizer, a obsessão deles é com a avaliação diagnóstica. Bom, gente, eu já vou dar o diagnóstico. Os alunos não estão estudando, né? Quer dizer, o centro de mídias não está entregando aprendizagem. Se eles gostam do nome aprendizagem, não está entregando, gente. Não está entregando, né? E o programa de recuperação de aprendizagem é o 4º ano do ensino médio. Olha, eu acho que vai precisar pensar em estratégias mesmo, né? Mas a gente está muito longe ainda disso se a gente nem cuidou dos problemas de agora, né? Do aprofundamento de desigualdades já produzido, né? Então, a nota técnica que nós produzimos algumas semanas atrás, para orientar as instituições de controle, ministérios públicos, a acionar o Estado, a pedir informação para o Estado, vai no sentido, a gente já apontou tudo isso daqui que o Estado disse que já fez, ou está fazendo, ou vai fazer. Tudo isso já foi apontado na nossa nota técnica como pontos nevrálgicos que devem gerar pedidos de informação para o Estado, né, e que o Estado tem que prestar contas, porque tudo isso aqui é parte da garantia do direito à educação, né. Só que o direito à educação já foi tão violado, já foi tão vilipendiado,
né? Os últimos 3 meses. Eu acho que, primeiramente, o Estado deveria dar conta disso, entendeu? Antes de criar falsas esperanças nas pessoas e ansiedade, especialmente nos estudantes das redes públicas, né? Que infelizmente, um pouco desesperançados, já que a oferta é tão precária, e de criar falsas expectativas na sociedade, porque eles não entregaram nada até agora, do mínimo, né? Então não adianta prever que vão fazer tudo isso, sendo que, assim, dizer, como que vai... Não tem sala na escola. A gente discutindo escola de tempo integral, escola regular, a diferença de número de alunos por classe, gente. Não dá para fazer isso dessa forma. Então, tem que ter mais clareza. E, por fim, né, e já encerro aqui a minha fala agora, a coisa do rodízio, né? O rodízio é um negócio perverso, né? Perverso. Eu entendo, né, o raciocínio que é usado para propor uma coisa dessas. É possível compreender o raciocínio, né? Mas ele é perverso, né? Ele é perverso porque o rodízio ele é pensado na medida em que a estrutura física é insuficiente, né? Então não tem sala suficiente, não tem espaço suficiente, tem carteira suficiente, nada é suficiente. Só que a precariedade da estrutura é produzida pelo próprio Estado. A estrutura é insuficiente, desde antes, né? Então é a insuficiência da estrutura que obriga a uma solução perversa como a do rodízio, né? E pior, né? O que é o rodízio, né? O rodízio é você ter, sei lá, 30% dos alunos e 70% e eles rodiziam. E os que ficam em casa fazem ensino à distância improvisado. Mas o ensino à distância improvisado, ele vai continuar sendo inexistindo para as pessoas que não podem fazê-lo agora, né? Então, no fim das contas, o rodízio também é perverso na medida em que ele vai segregar, né? Os 70% que tiverem naquele momento do rodízio em casa vão estar fazendo nada, porque eles não conseguem acessar o aplicativo como não conseguiam antes, né? Então, como o Estado não tem uma política estrutural de garantir o acesso, né, pelo menos a qualidade do acesso, ainda que a qualidade do conteúdo seja discutível, né, mas que pelo menos garantir a qualidade do acesso, então o rodízio, ele, na verdade, vai só multiplicar a perversidade, né, do que o centro de mídias e do que essa oferta desigual já faz, né? Então é muito, assim, são muitas coisas juntas, né? E acho que isso mostra, assim, a falta completa, né? E o desprezo mesmo por quem tá na escola, né? Porque, assim, são erros crassos, é amadorismo praticamente, né? A quantidade de coisas em que não se pensa, né? Então, é lamentável, né, que numa rede de ensino com 5.000 escolas, um dos maiores sistemas de ensino públicos do mundo, né, a gente tenha um sistema privado pautando o Estado, né, pautando as decisões do Estado, enquanto isso você tem um monte de profissionais da educação, de estudantes e famílias que vão simplesmente ficar ansiosos, né, se volto amanhã, se volto em setembro, ou se não volto, mas que não tiveram nenhuma chance de expor, né, quais são os problemas reais, né, que são impostos e colocados por cada uma dessas promessas aqui, porque isso aqui são só especulações e conjecturas, né? Então a gente não está falando de nada concreto, de nada sólido, né? Olha, confirmando o que você falou, e o Edivan também, que eu falei, olha a Cláudia de Jesus dizendo assim, as creches conveniadas não têm áreas abertas ao ar livre, são depósitos de crianças em tempo integral, haverá contaminação generalizada, e é bem nessa linha, as nossas escolas não estão preparadas. Eu estou tentando aqui, o Celso, ele ia falar, mas ele deu uma saída, está voltando aqui. Olha, eu falei da falta de servidores do quadro de apoio escolar, nós temos falta de agentes de organização escolar e falta de funcionários de limpeza. O agente de organização escolar não faz a limpeza da escola, né? Nós temos os outros servidores que são importantes, mas também há uma falta generalizada desses servidores. Celso, como que está a rede municipal? Celso, voltou, Celso? Voltou. Celso? Está nos ouvindo? Acho que congelou a sua imagem, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Consegue... Agora sim, melhorou. Voltou? Dá uma alô.
Estou passando a palavra para você Acho falar. Que com algum problema. Você consegue me ouvir? Sim, ouvindo. Me ouvir, não? Sim, pode falar. Eu estou com um problema, mas que... Conseguiu? Ele saiu. Vamos voltar aqui. Quando você conseguir, a gente te coloca no ar de novo, né? Então, voltando ao Edivan. Edivan. Existe um aspecto que eu acho que sempre precisa ser lembrado e ele é fundamental. É o aspecto psicológico. Para nós que somos os educadores, que temos uma percepção clara da impossibilidade de uma volta imediata, nós que temos uma noção da dinâmica de uma escola, a maneira como os alunos se tocam, a maneira como os alunos trocam o material, a maneira como a escola ela é pensada para aglomeração mesmo, nós temos uma percepção angustiante disso. Entretanto, o desgaste para as crianças, para os nossos adolescentes, tem sido brutal. Foi colocado, é um modelo excludente, desde a sua concepção ele é excludente, ele é perigoso no sentido que ele dialoga com a possibilidade do aluno ter que buscar material impresso na escola. Então, o nosso aluno aqui da periferia, ele anda num estresse emocional brutal, porque você tem uma quantidade muito grande de materiais, são 13 disciplinas do ensino médio, os professores estão tentando fazer na medida do possível, e com muita pressão às vezes, então há um nível de estresse muito grande. E um aspecto dessa volta que talvez não tenha sido dito de uma maneira bastante clara, nesse aspecto de rodízio, você vai criar problemas práticos monumentais. Transporte, por exemplo. Você falou da escola municipal, eu trabalho numa escola municipal, onde é uma escola de ensino fundamental e de um ensino infantil muito próximo. Na hora da saída, 6h20, você tem um acúmulo de 30, 40 peruas, lotadas de estudantes. Eu penso como isso seria equacionado numa situação de rodízio. O grau de dificuldade que isso traria para um pai e para uma mãe. O meu filho hoje tem escola na quarta, depois na segunda-feira, isso para o pai fazer um arranjo para poder tornar possível esse acesso à escola é uma coisa bastante complicada. Os profissionais do transporte, as peruas também vão virar o quê? Bombas de contágio. E aí você percebe que é um movimento geral, né? Quando você pensa no transporte público, que é oferecido aqui para a periferia, quando você pensa no transporte de estudante, quando você pensa que escolas públicas da periferia vão se tornar bombas de contágio, fica muito claro um descaso muito grande do poder público pela vida aqui na periferia, né? A gente está num país que os números de morte estão batendo recordes diários. E no Brasil há uma coisa que é assustador. Além do negacionismo, nós não temos testes em massa, nós não temos sequer uma dimensão real da proporção dessa pandemia. Então, você abrir espaços escolares dentro desse contexto é colocar em risco a vida dos estudantes, é colocar em risco a vida de professores, de gestores, e aí você começa a abrir uma teia de micro-relações no bairro que acabam levando o vírus de um lado para o outro, porque um aluno que ele está inserido numa sala que tem 30 ou 15 alunos, esse aluno ele vai ter microcontatos com pessoas de diversos outros lugares. Então, você cria toda uma malha de transmissão da doença. E aí, quem você coloca em risco? Aquela pessoa que está saindo para trabalhar, que vai ter que dialogar com esse fluxo de estudante. Você vai prejudicar aquela pessoa que está na sua casa, que é grupo de risco, que vai numa padaria, tem mais pessoas na rua. Então, assim, em todos os aspectos que você possa imaginar, uma volta à sala de aula hoje seria uma tragédia monumental. E, para ser bem honesto com você, seria um caso único, né? Porque todos os países do mundo que estão dando conta, estão conseguindo dialogar em termos de controle com a doença, são países que estão vendo essa questão com muito cuidado. E já no Brasil, você percebe uma pauta de mercado se impondo a uma demanda que ela é um direito da população, que é uma educação que dialogue com a vida, não uma educação que seja um negócio que, por percepção própria, coloca em risco a vida de pessoas em nome do lucro. E isso é uma coisa que está acontecendo com muita força aqui no Brasil, e isso é assustador. O professor precisa se mobilizar, o professor precisa olhar para essa situação com um olhar muito mais crítico, não só o professor, mas a própria comunidade escolar. Pai, mãe, isso é um assunto social, né?
É isso, gente. Oi, Edivan, eu falei do número de mortos do estado de São Paulo, que é em 24 horas 434, e já são 13.352 mortes no estado de São Paulo. Como eu disse, São Paulo tem mais pessoas mortas do que a Índia e a China. Né? Olha que absurdo, né? Que são os 2 países mais populosos do mundo. Mas não falei aqui do número de hoje do Brasil. São 1.374 mortes em 24 horas. Saiu agora há pouco, né? Isso é uma tragédia sem precedente, gente. Isso é uma tragédia que nos entristece demais. E são 53.830 pessoas mortas no total já no Brasil. Isso descontando a subnotificação, deve ser muito mais do que isso. Então, quer dizer, apresentar um plano de retorno nesse momento, né, é de uma irresponsabilidade criminosa. E eu temo, porque eu, na fala do Dória e do Rossiello, eles falam, olha, nós vamos abrir, mas se for necessário, depois de 28 dias, tem aquele período, nós vamos retroceder. Mas é como se fosse uma experiência, é como se nós fôssemos cobaias. Então, em 28 dias, você vai ter milhares de pessoas mortas por conta de uma experiência, de um teste. É por isso que o governo vai fazer. Que eu avalio que, assim, eles jogam para a plateia, né? Acho que a gente tem que compreender o movimento, né? Que o Dória, né, em certo sentido, assim, sei lá, entre março e abril, né, ele de fato estava, né, tentando ali, né, se colocar de maneira oposta ao negacionismo do Bolsonaro, né, insistindo ali, ocupando uma posição, né, antagônica mesmo, né, para também ganhar um pouco de capital político nesse cenário mais nacional, porque ele tem projeto altos, né? E como sabemos bem. No entanto, quer dizer, ele também responde a um eleitorado, responde a grupos, né? E, embora o vírus esteja agora no interior de São Paulo, né? Ali aumentando demais as curvas de contágio, vários municípios em situação muito difícil, né? Ele é isso, premido por esses grupos, eles acharam por bem dar uma sinalização, né? Só que a inviabilidade é óbvia, né? A inviabilidade de retorno às aulas é óbvia em julho, é óbvia em setembro também, né? Olha que... Fernando, tem uma intervenção aqui da Thaís Novaes. Educação infantil é contato, quero ver o distanciamento para crianças de 0 a 4 anos, né? Eu falei aqui, eu coloquei uma intervenção falando dos 6 conveniados, mas, na verdade, toda a rede tem a falta de estrutura, não é só os 6 conveniados. Aqui tem uma outra intervenção importante que mostra a contradição do governo. Demitir auxiliares da limpeza assim que foi decretada a pandemia, reforçando essa... Então, mas isso mostra que é isso, que a economia de dinheiro, né, gente, né, esse paradigma imperativo economicista, ele sempre regeu, né, as decisões políticas na rede de ensino, né. Então, no fim das contas, assim, para a gente implementar qualquer política de retorno sanitária séria, qualquer política, né, nesse contexto ou em qualquer outro contexto, precisa dinheiro, precisa investimento, né. Então, assim, não vai poder ter esses prédios escolares detonados, né, vai ter que investir em muitas coisas, né, muitas, assim, insumo, infraestrutura, sala de aula, carteira, precisa de mais professores, precisa de tudo. Precisa pessoal, precisa aumentar o salário, se vai precisar hora extra, precisa aumentar o salário, precisa pagar insalubridade, né, para quem vai fazer a limpeza dessas escolas a cada 4 horas, precisa comprar os produtos de limpeza adequados, escola que não tem detergente, vai ter que ter quaternário de amônio para fazer limpeza e desinfecção. Então, assim, né, a gente precisamos falar no detalhe, né, para entender o descabimento de fazer um anúncio desse agora, né, sendo que é um anúncio assim precoce, né, gente, porque assim o próprio anúncio já fala em setembro, né, então a precocidade do anúncio, né, já indica assim que o objetivo não é anunciar e não é trazer um plano com todos os detalhes que são necessários para dar segurança, né, a todo esse universo de pessoas, né? Mas de criar um
um frege político, né, para se manter aí nas notícias e responder a esse eleitorado que está pressionando e dizendo, olha, queremos voltar, governador. Como que faz, né? Como que faz aqui na escola de elite do Jardins, né? Que essa tem condições, né, de comprar quaternário de amônio, de ter limpeza a cada 4 horas, de separar os alunos. Essa tem condições de colocar, por exemplo, 3 profissionais numa sala de educação infantil para evitar que as crianças fiquem se pegando, né? Porque vai ser necessário convencer as crianças de 3, 4 anos de idade de que não pode ficar abraçando o amiguinho, a amiguinha, brincando junto na areia, rolar, não vai poder, vai ter que ter um pouco de... Então, assim, mas essas escolas podem ter 3, 4 profissionais numa sala de aula para garantir isso, né? Então, e numa escola periférica. Isso, exatamente. A questão é construir essas condições nessa escola pública depauperada, que é depauperada porque o Estado assim o fez. Fica muito claro para nós, e tem várias intervenções aqui nesse sentido, colocando que há uma pressão das escolas particulares, dos sindicatos que representam essas empresas, eu falo empresas, esses mercadores da educação aqui do estado de São Paulo. Luiz Ferreirinha está falando, Dória foi enquadrado pelos setores do empresariado paulista, tem aqui mais grandes escolas particulares estão na pressão, por isso é para acalmar quem paga, né? A Guiar Tânia falando, tem várias intervenções nesse sentido, e também eu percebi que alguns segmentos da educação ficaram à margem, não apareceram. Como é que fica a situação dos alunos com deficiência? Nada, nenhuma menção. Alunos de educação de jovens e adultos, EJA, também não aparece no programa. Como que você vai contemplar esses 2 segmentos? Mas, sobretudo, o pessoal, as crianças e adolescentes com deficiência. Edivan, como que você vê essa marginalização de setores já... Você falou aí de 2 segmentos que tradicionalmente já são excluídos. Mesmo fora de uma situação de pandemia, quando você pega pessoas com deficiência ou pessoas em outras situações de fragilidade, são pessoas já EJA. EJA é uma pessoa que já foi tradicionalmente excluída no seu tempo devido. Então, com esse modelo de ensino à distância e agora volta, você percebe que o apartheid educacional do Brasil aumenta. Por quê? Aumenta porque são pessoas que não veem nesse modelo possibilidade nenhuma de interação. Então, é um modelo que ele tem todo um aspecto retórico de inclusão, você ouve muita palavra inclusão nos ATPCs, você ouve muita palavra trazer, vamos trazer essas pessoas. Mas, na prática, o que existe é uma exclusão acentuada. Você não tem testagem. Imaginem vocês estão falando aí da volta do futebol, né? E os profissionais do futebol estão sendo testados aí, vão ser testados semanalmente. Como é que você não consegue dialogar nesses mesmos termos com a rede estadual e municipal que lidar com vidas humanas? Então, falta infraestrutura básica mesmo. Quem conhece a educação infantil e a educação de fundinho sabe, é contato mesmo, é a troca de suor, é a cuidadora com a secreção da criança pequena. Então, como é que você ampara essa pessoa, cria condições materiais para que essa pessoa exerça essa função com o mínimo de segurança? Não existe essa segurança, exatamente por isso. Não existe vontade política, não existe vontade econômica, pelo contrário, pelo economês, todas as perdas de vida, todas as pessoas adoecidas são um risco necessário e aceitável, o que do ponto de vista moral é uma tragédia. Quando você tem um Estado a serviço do mercado e não a serviço da cidadania, você tem tragédias que se acentuam ainda mais em momentos como esse. E aí, né, notem o seguinte, né, isso que o Edivan diz, né, que é o imperativo econômico que prevalece, né, ele já prevalecia, né, Carlos, quando com o afastamento, né, o forçado, né, o isolamento, a rede já estava planejando, né, a validação, né, das horas letivas oficiais como essas atividades à distância registradas dessa maneira, né, muito estranha, né, que não atinge todo mundo. Então a preocupação é sempre essa, né, de simplificar a burocracia e baratear, né, e diminuir a pressão sobre o orçamento, né. Só que a questão é que nesse momento não tem escapatória a não ser aumentar
pesadamente o gasto público com o serviço público, né? Saúde e educação, que são os mais importantes, os que atingem a maior parcela da população, né? A educação pública é a maior política pública de todas do país, é a que mais atinge pessoas, mais que a saúde pública ainda. A educação é muito mais, tem muito mais peso, né? Peso orçamentário, né? Então, assim, é gasto público, sim, é gasto público, porque o dever do Estado é gastar com o povo, né? Então, tem que gastar com a escola pública. Então, a gente está numa situação em que, assim, mesmo nisso, né, Edivan, uma crise humanitária, né, vidas ameaçadas, vidas precocemente terminadas, o Estado está regateando, né? Regateando, financiar decentemente a escola, né? Porque é disso que nós estamos falando. Você tem um plano lindo, super bonito, os gráficos estão muito bem feitos, né? Ele cumpre, né, todos os protocolos da OMS, quer dizer, não se pode dizer que esse plano ele não seja aceitável de um ponto de vista formal, ele só não é factível dadas as condições concretas, né? Então, a pergunta e acho que a pressão também da sociedade tem que ser para que o Estado viabilize as condições. Já que o plano existe, foi feito, então eles precisam viabilizar as condições para que a gente, sei lá, não em setembro, mas em novembro, quem sabe, né? E não na educação infantil, né? Para os alunos menores, mas pelo menos para os maiores, viabilizar alguma coisa, né? Quer dizer, como vai construir as condições materiais? O Estado tem que responder essa pergunta, né? Além do plano bonito com os gráficos, eles têm que responder como as condições materiais vão ser criadas. Porque senão, a gente volta para o tema lá da nossa nota técnica, né? A gente só vai ver a lista de violações para poder, na verdade, responsabilizar o Estado pelas violações que estão sendo feitas, né? E aí violações de toda a ordem, né? Discriminação educacional, desproteção alimentar, desproteção sanitária e assim sucessivamente, né? Para não falar de qualidade. Muito bem. Só mais uma intervenção aqui, olha, Dailane Rodrigues coloca uma questão interessante. Metade dos funcionários das nossas escolas são do grupo de risco. Vamos voltar como? Sem funcionários, sem professores, também tem muitos professores do grupo de risco. Celso, dá para ouvir? Dá para falar? Não ouvimos você, falta o seu som. O Celso está com uma dificuldade técnica. Eu quero muito que você fale, Celso, da rede municipal. Não ouvimos você, o seu som não está funcionando. Você ouve? Você ouve? Você ouve, mas não consegue falar. A gente não te ouve, Celso. E que você fale também do ato live de sexta-feira, às 11 horas da manhã, contra a volta e contra a permanência de servidores nas escolas. Consegue falar? Não sai. Sua voz não sai, deve ter algum problema. Vejam vocês, né? Um vereador na Câmara Municipal de São Paulo, né, gente? Com dificuldade. Vejam, né? Nada pessoal, Celso, mas imaginem a situação das escolas. Exatamente, que não tem banda larga, não tem Wi-Fi, não tem nada. A situação das famílias, gente, do estado de São Paulo. Nossa, né? O Edivan pode falar mais. O Edivan que está dando aula online, tentando se comunicar com os alunos da periferia. Como que está essa situação? Também a farsa da educação à distância, Edivan? Olha, está bem complicado no seguinte aspecto. Primeiro que a exclusão material, ela é notória, né? Mas mesmo qualitativamente, você sente um modelo de ensino, não de educação, que é absolutamente excludente, cansativo, estressante, e assim, o que você percebe no alunado de maneira geral é um cansaço muito grande, um cansaço psicológico muito grande. Eu tenho a felicidade de ter contato com os estudantes para além do Classroom. Eu tenho eles no meu WhatsApp, a gente conversa bastante, e eu sinto que são crianças que estão passando por um grau de sofrimento psicológico terrível. Então, é a criança que está vendo o pai desempregado, é a criança que está vendo a geladeira vazia, é a criança que num domingo quer ir numa feira, não tem como ir à feira. Então, assim, são situações que, mesmo para um adulto, faz um mal terrível. Então, assim, o nosso alunado, assim como o nosso professorado, ele está adoecendo a olhos vistos. Então, é um modelo que exclui demais e a possibilidade de volta às aulas, nesse contexto que a gente está apontando com
com tamanha precisão, é um contexto que tem apavorado a periferia. A periferia está com medo, a verdade é essa, gente. Com muito medo mesmo, né? Porque você tem, quando você pensa na ação do Estado na periferia, o que você tem? Você tem notícias diárias de violência policial, você tem uma violência muito grande. Agora, aquele Estado que abraça, que ampara, que é garantidor de direitos, infelizmente, no Brasil, ele nunca foi construído como deveria. A cidadania do Brasil, na verdade, é uma construção bem precária. Mas, nesse momento, você percebe que essa construção está sofrendo um revés terrível. Terrível mesmo. Fernando, deixa eu ver se o Celso entra agora. Celso voltando para ele falar do ato. Tá difícil, hein? É o que você falou, Fernando. Se ele está lá na Câmara Municipal, está em votação, terminou a votação. Aí, Celso, conseguiu? Celso? Eu fico imaginando... Não, você sabe, Carlos, que está acontecendo um problema na cidade de São Paulo, que é o seguinte, né? Em bairros de classe média, bairros ricos, as pessoas estão tendo problema com a internet, né? Por conta da demanda excessiva, né? Demanda no bairro do Paraíso, por exemplo, na Vila Mariana, né? Você está tendo problema com a internet com a classe média, né? Com as pessoas com mais condições também com problema, dada a demanda, né? É muito sério, gente. Com certeza. Celso, consegue falar? Então não está dando mesmo. Ele está com alguma dificuldade lá na Câmara Municipal. Mas, enfim, olha, eu vou falar então do ato live, que a gente já vai partir para o encerramento da nossa conversa de hoje. O nosso ato live é muito importante, porque ele é uma forma de pressão, é uma forma de denúncia, é um instrumento importante e de mobilização também de vários setores da comunidade escolar. É um ato live que será realizado, aí as pessoas podem entrar, porque é um aplicativo que dá para entrar 300 pessoas, a gente vai franquear a palavra a todas as pessoas, vai ser exatamente na sexta-feira agora, às 11 horas da manhã, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, pelo YouTube também. E então vocês podem entrar, vocês terão a palavra garantida. É um ato contra a abertura das escolas, contra esse programa que foi anunciado pelo Dori, pelo Rocieli, e também pelo fechamento das escolas, porque nós estamos nesse movimento, fechamento total das escolas, que é um movimento de várias entidades representativas do magistério, porque existem vários servidores trabalhando nas escolas, morrendo, inclusive, todos os dias eu recebo uma notícia muito triste, morreu uma vice-diretora, morreu um agente de organização escolar, morreu um ATE, todos os dias, né, porque as pessoas estão se contaminando. Então, esse é um ponto, fechamento das escolas, e agora o Dori está obrigando as escolas a entregar o estoque da merenda escolar, fazendo um improviso total de uma entrega, inclusive de produtos vencidos. Nós recebemos várias denúncias de alimentos estragados que estavam mofando. Ele quer que as escolas entreguem esses alimentos para os alunos. Aí nós estamos nesse movimento, e o movimento também, que é esse que eu citei agora, contra a volta às aulas. Então, é ato live contra a abertura das escolas, pelo fechamento, na verdade, das escolas. Tá? Então, todos estão convidados, é só entrar no nosso Facebook aqui, ou no meu, ou no do Celso, ou no YouTube. É importante que vocês participem. Sexta-feira, às 11 horas da manhã. Eu vou pedir, então, para vocês fazerem as considerações finais, primeiro para o Fernando e depois o Edivan. Fernando, sua mensagem aqui, a sua... Bom, gente, eu queria agradecer o convite, né? É um debate assim a quente, né, que a gente está fazendo, né? Até porque a proposta é uma proposta que não tem detalhes, de propósito, né? Ela serve só para animar a audiência, né? Então, acho que a devolutiva que a gente precisa dar a essa proposta é nesse nível mesmo, né? No nível de questionamento, assim, né, abstrato, porque ela não tem nada de concreto, né? Então, assim, o que o Estado precisaria fazer antes de qualquer coisa é avaliar, né, as políticas emergenciais que eles estão implantando agora, né? Permitir que a gente possa fazer um monitoramento adequado
para entender o tamanho das violações ao direito à educação que já ocorreram, né? Notem que eu não estou dizendo que eles não deveriam ter feito nada, acho que tem que fazer, mas uma vez que fez, precisa lidar com os riscos, né? E com as desigualdades que podem ser geradas, e eu acho que o governo está escondendo o jogo, né? Como sempre esconde, na verdade, em relação a dados educacionais. No caso de São Paulo, isso é uma constante, né? A gente da Rede Escola Pública Universidade já temos experiências longas já, né, com o governo de São Paulo em relação à sonegação de dados, e, quer dizer, é preciso, né, além de fazer planos para dialogar com a plateia, criar condições de monitorar, né, e aí o monitoramento não é o monitoramento feito pelo sindicato patronal da escola privada, ou o monitoramento feito pela universidade pública desvinculada da escola, ou monitoramento feito pela própria secretaria, que tem interesse em esconder e dizer que tudo que eles estão fazendo é ótimo, né? Mas é um monitoramento feito pela sociedade, feito pela escola própria, né? Feito pelos sindicatos, pelas entidades que, na verdade, estão preocupadas com as questões específicas, né? Então, precisa criar condições de monitorar quer dizer, querem implantar um plano de volta às aulas em setembro e novembro? Pois implantem, mas assim, criem mecanismos para que se possa acompanhar isso, né? Inclusive, e assim, ao ponto de dizer, olha, não dá, tem que parar agora, né? Porque a gente, de fato, está trabalhando assim, caminhando numa lâmina fina, né? No fio de uma navalha, né? De irresponsabilidade, né? Qualquer ato mais veloz do que deve ser feito, ele pode redundar na perda de vidas humanas, né? Na perda de vidas de gente jovem, na perda de vida de profissionais da educação. Então, não dá para jogar para a plateia, né? E se quiser jogar para a plateia, precisa dizer, estamos jogando para a plateia, mas a gente vai bem devagar com isso e a gente vai precisar financiar direito, porque uma escola precarizada e sem estrutura mínima, ela não tem condição nenhuma da gente criar esses protocolos sanitários rigorosos, né, que a gente precisa de fato implantar, porque sem o rigor a gente só vai reproduzir as situações de outros países, né, que na verdade não deveriam ser exemplos para nós, deveriam ser contra-exemplos. A gente não deveria fazer o que fez a França, né? Então, o slide que o secretário mostra lá, ele não está correto. Nós não devemos seguir o exemplo da França, né? A gente precisa seguir, talvez criar os nossos exemplos, e precisamos ser conservadores, né? O conservadorismo, a gente não gosta dessa palavra, mas conservador é bom agora, nesse sentido. Nós precisamos ser conservadores nesse retorno às aulas, nós precisamos ser conservadores nessas aberturas, né? Porque nós precisamos conservar a vida. Então, esse é o meu conselho, é que nós sejamos conservadores em relação a isso. Porque se não for, gente, vai ser trágico e a gente só vai demorar mais para voltar, né, gente? E vamos ficar mais ansiosos. Então, não adianta jogar para a plateia, gente. Boa noite e nos vemos aí. Obrigado, Fernando. Só antes de terminar com o Edivan, vou passar para o Celso. Celso, ouve agora? Não, mas a gente não te ouve. Celso, tá. Fala de novo. Não dá para ouvir. Você está sem voz. Aconteceu alguma coisa aí, alguma questão técnica. Olha, mas primeiro eu quero me desculpar que eu errei aqui o horário do ato live. Vai ser à noite, na verdade, às 20 horas, não é isso? Eu fiz confusão com o outro da Uninove. O da Uninove, sim, é quarta-feira que vem, às 11 horas da manhã. O ato live, Celso, me confirma, o nosso ato live, aqui das redes públicas de ensino, é para todas as redes, rede estadual, rede municipal de São Paulo e redes municipais. Esse ato live vai ser na sexta, agora, às 20 horas. Tá certo, Celso? Só para... Eu estou com tantas datas aqui que eu faço confusão, mas então tá certo. Vai ser às 20 horas o ato live. É isso, pessoal? Nossa, dá em várias e eu estou perdido. Calma, vamos confirmar isso daqui antes. Mas acho que... não, tá certo. Não, teve confusão aqui. Na verdade, eu estava certo. Os dois atos são às 11 horas da manhã, isso, né? Então, 11 horas, não às 20 horas. Porque à noite, na verdade, vai ter uma outra atividade cultural nas nossas redes sociais, não é isso? O Celso não pode falar. Então, olha, o ato vai ser realmente às 11 horas da manhã, na sexta-feira, e pela readmissão
dos professores demitidos da Uninove, também às 11 horas na quarta-feira que vem. Então, vamos ouvir o professor Edivan, que vai fazer o fechamento hoje da nossa live. O professor Edivan, que é professor da rede estadual, da rede municipal, trabalha na periferia, está em contato com os alunos, ele conhece, de fato, a realidade concreta hoje das nossas escolas públicas. Gente, boa noite. Eu agradeço muito, imensamente pelo convite. Eu acho que o momento é de diálogo, sim, é um momento de troca de ideias. Vivemos no país do negacionismo, e não por acaso é o país que é o epicentro da epidemia no mundo. Falta transparência, falta investimento, eu não diria nem gasto, falta investimento e opção política pela vida. Um tipo de educação em que o currículo ele tem que definir a vida de maneira não só conservadora, mas intransigente. Então, qualquer medida que faça com que a educação ela não dialogue com a vida é uma medida que eu vejo como nociva. Eu estou louco para voltar para trabalhar. Estou louco para ver meus alunos, de entrar numa sala de aula, de poder interagir. Só que eu sou racional, eu sou adulto, eu sou pai, eu sou cidadão, eu sou professor, e eu sei o quanto isso hoje é uma impossibilidade. Então, qualquer ideia que venda a possibilidade de uma volta em um curto espaço de tempo, ela peca pela falta de transparência e pelo desapreço à vida. Então, se eu tiver que falar alguma coisa em caráter final, eu peço para que os meus pares, a sociedade, os pais, os funcionários, se apropriem dessa discussão. Eu acho que, apesar de ter sido um anúncio que tem um caráter mais político do que qualquer outra coisa, é o momento do professorado, da comunidade escolar, se apropriar dessas discussões. E se apropriar de que maneira? Exigindo dados claros, exigindo posicionamentos claros, exigindo que suas entidades representativas realmente atuem no sentido de fazer valer suas palavras. É aquele professor que no ATPC ou numa JEIP não pode mais ficar quieto. Ele tem que começar a se colocar, ele tem que começar a articular um grande leque para que a gente faça frente a esse aparelho midiático, porque, infelizmente, o aparelho midiático ele é forte. O poder de convencimento do Estado é algo avassalador. Então, é preciso que os pais, as mães, os estudantes, os professores se unam e coloquem isso como uma pauta coletiva. Nós não queremos a não volta à presencial. Nós queremos uma volta dentro de um contexto que garanta a nossa vida. E isso é o essencial. Ninguém está pedindo nenhum favor. Ninguém está... Assim, eu querer manter a minha vida, dos meus estudantes da comunidade escolar, não é um favor que o Estado vai prestar a nós. É uma obrigação que tem que ser prestada com zelo, transparência e extrema competência. Infelizmente, elementos que, pelo menos no ponto de vista federal, estão faltando e bastante. É isso, gente. Muito obrigado aí. E força para todos nós. Edivan, você falou aí, teve uma fala muito importante, que assim, os professores querem voltar. Todos os professores querem voltar, sim, ver seus alunos, abraçar os alunos, voltar ao ambiente escolar, né? Mas voltar com segurança sanitária. Né? Queremos voltar quando, de fato, houver uma redução drástica da pandemia, sim, porque... Em primeiro lugar, nesse momento, nós temos que defender a vida. A vida é o bem maior, e sem a vida você não repõe. Né? Agora, a educação você resolve lá na frente, de mil maneiras. Agora, a vida tem que ser preservada nesse momento. Então, os professores querem voltar. Isso aí é claro para todos nós, e você foi muito feliz nessa sua colocação. Aliás, os professores estão loucos para voltar, porque eles querem contato. Escola é olho no olho. É vida. É vida. A escola é uma explosão de vida, onde a vida, de fato, acontece. Agora, nós queremos voltar, repito, com vida. Tá bom? Amanhã, lembrando, amanhã nós vamos ter uma conversa aqui às 20h30 com o professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Educação, Vitor Paro. Vitor Paro vai participar amanhã, vai ser uma conferência com o Vitor Paro. E para quem gosta do Raul Seixas, daí na sexta-feira, sim, na atividade cultural, vai ser uma atividade sobre o Raul Seixas, com pessoas do fã-clube do Raul Seixas, vai ter apresentação musical. Então, apareçam também na nossa live na sexta, às 21 horas. Muda o horário, 21 horas. E amanhã, Vitor Paro, sexta-feira de manhã, aí sim o nosso ato live pelo fechamento das escolas e contra a volta
as aulas por esses critérios apresentados pelo governo Dória. Muito obrigado, professor Edivan, muito obrigado, Fernando, pela contribuição que vocês deram para a reflexão crítica, vocês que são dois grandes batalhadores e defensores da educação pública gratuita e de qualidade. Obrigado a todas as pessoas que participaram. Obrigado. Tem muitas perguntas aqui sobre a questão dos professores eventuais. O nosso projeto está tramitando, nós estamos lutando muito na Assembleia Legislativa, pressionando o governo, independentemente do projeto que eu apresentei, para que ele pague os 35 mil professores eventuais, professores temporários, categoria O, que estão sem os contratos, que não estão recebendo nada e nem conseguem acessar, Edivan e Fernando, o salário, a renda básica emergencial de R$600. Então, para nós é uma questão prioritária hoje na Assembleia Legislativa, garantir renda para 35 mil professores que foram abandonados pelo governo Dória. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês e até amanhã. Obrigado, Fernando. Boa noite, gente. E agradecer ao Celso Genásio, nosso vereador, que teve uma dificuldade técnica lá na Câmara Municipal de São Paulo. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Até mais. Obrigado.